Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto Literatura no Bairro. Lembrando que esse projeto foi aprovado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, e nós estamos desenvolvendo algumas ações nesse momento de pandemia através das redes sociais, e nossas ações são todas voltadas para as escolas públicas, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, mas também para a população em geral. Nós sempre falamos, é importante destacar isso, que nosso trabalho, todas as ações dos nossos projetos, assim como do programa Sim para a Literatura, que nós temos aqui na TV Sim Linhares, é popularizar o livro, estimular as pessoas a entenderem que o livro pode e deve ser um bem de consumo comum. E eu sempre digo, e acho importante reiterar aqui, que não tem experiência mais interessante, mais importante do que a leitura de uma boa história que é contada nas páginas de um livro. Vivenciando essa experiência que você vai perceber sobre o que eu estou falando. Nessa ação do nosso projeto Literatura no Bairro, nós contamos aqui com a professora Penha Juriato. Penha é diretora de escola da rede estadual aqui, numa escola no Araçá, ela vai falar um pouquinho da escola. E tem uma formação na área de pedagogia, foi superintendente regional de educação aqui em Linhares por 4 anos. E temos também o professor João Fiorotti, que é professor de língua portuguesa desde 2015 e trabalha também na rede estadual de ensino. Nesse encontro com vocês, é um primeiro de 4 encontros que nós vamos fazer através do projeto Literatura no Bairro, que chama Roda de Conversas, e o tema é a importância da leitura. Esse primeiro encontro, ele está sendo colocado em várias plataformas digitais, principalmente através do canal do YouTube, do nosso projeto Literatura no Bairro, e também no canal do YouTube aqui da Rede Sim. Nós vamos dividir esse encontro em 3 partes. A primeira parte a gente vai fazer um bate-papo sobre a importância da leitura e alguns aspectos dessa questão, inclusive algumas deficiências em termos de índice de leitura que nós temos no Brasil. No segundo momento, nós vamos conversar sobre a importância do professor e da escola serem estimuladores do hábito da leitura. E no terceiro momento, antes de finalizar o encontro, nós vamos falar um pouco desse momento de estimular a leitura, considerando a pandemia em que professores, estudantes e família estão ficando em casa, claro que dentro da medida do possível. Sejam bem-vindos ao nosso projeto Literatura no Bairro. Roda de conversa, o tema de hoje, a importância da leitura. Ô Penha, seja bem-vinda mais uma vez a uma das ações do nosso projeto. Você tem sido uma parceira, né, desde 2015, quando nós lançamos o projeto Prazer da Leitura. E o projeto Literatura no Bairro é uma das ramificações do nosso projeto Prazer da Leitura. No nosso programa Sim para a Literatura, você já é uma pessoa que participa sempre com a gente. E eu sempre digo que você é uma das pessoas que ajuda a gente a compor o DNA dos nossos projetos de incentivo à leitura. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero cumprimentar o professor Pereira, professor João, que está aqui, que vai ser apresentado na sequência, e a todos os ouvintes. E dizer que isso me deixa assim, muito feliz, né? Saber que a gente pode, de alguma forma, enquanto gestor, contribuir para o processo de popularização do livro, né? E ajudar nesse processo de incentivo à leitura. Então, é uma alegria muito grande. A gente está aqui hoje para fazer esse bate-papo, que com certeza será muito produtivo. Ô João, as portas do nosso projeto, das nossas ações estão abertas, né? É a sua primeira participação com a gente. Como é que está a sua expectativa? Eu vejo sempre de maneira muito positiva esse tipo de ação, porque eu vejo a importância da leitura, né, na vida das pessoas, né? Eu parto da minha experiência pessoal, parto dos alunos com quem eu convivo, que eu vejo que a leitura mudou muito. Os colegas de trabalho, inclusive, né? A gente que é professor, invariavelmente a gente trabalha com vários leitores. E a leitura, ela confere, né, uma série de atributos às pessoas que fazem, de fato, a diferença na hora deles enxergarem e interagirem com o mundo. Então, qualquer ação, assim, né, por menor que ela seja, né, ou por ela afetar, mesmo que ela afete poucas pessoas, assim, ela é sempre uma ação muito positiva, né, com a qual eu procuro me engajar, né, no que diz respeito à leitura. Ô Penha, como é que a leitura entrou, o livro entrou na sua vida, Penha? Você é de Rio Bananal, não é isso? Nossa, bacana até rememorar, né? Porque
Na escola que eu sou diretora hoje, a Escola José de Caldas Brito, né, que é conhecido como Poli 2, no Araçá, em Linhares aqui, e vou ser muito sincera, não tenho vergonha de dizer, mas o meu primeiro contato com livro, de verdade mesmo, foi nessa escola. Porque até então, de primeira a quarta série, o que a gente conhecia de mais diferente era uma folha de papel ao maço no dia de fazer a prova. E a prova devia ser copiada do quadro. Então, assim, nem caderno de arame. Antes do mimeógrafo. Muito antes. Muito antes do mimeógrafo. Que mimeógrafo? Mimeógrafo era Mimeógrafo outra etapa. Era tecnologia de ponta. Outra né, etapa. A primeira era copiar a prova na folha de papel ao maço, né? E tirar o 10 e os parabéns, né? Do professor depois. Exatamente. Então, o meu contato com a leitura era assim, né? Um texto que era passado no quadro, uma poesia que eu gostava muito de recitar poesias, isso eu me lembro. Né? E eu lembro da professora, lá dos anos iniciais, de primeira a quarta, colocando uma cadeirinha e eu gostava de, sabe, falar, recitar poesias, eu amava isso. Era o meu contato com a leitura, assim, né? Nos pequenos livros e textos que a gente tinha acesso. Quando eu vim para Linhares, na época de quinta, oitava série, eu estudei na escola José de Caldas Brito. Então, isso para mim é carregado de emoção. Onde hoje você é a diretora. Onde hoje eu sou a diretora da escola. Então, isso para mim tem um sentido, isso é carregado de muita... é um sentido muito forte para mim. Né? E foi lá que eu adentrei, pela primeira vez, em uma biblioteca. E lembro como se fosse hoje, a biblioteca era enorme, com um acervo. Na minha cabeça era enorme, né? Quero acreditar que era mesmo, né? Porque a gente sai de um lugar pequeno, quando você vê tudo se torna maior. Mas na dimensão, assim, a biblioteca era enorme, foi lá que a gente leu, lá na quinta série, a gente era, assim, orientado pelo professor a ler. E eu lembro que eu li a série Vagalume todinha, sabe? A Serra dos Dois Meninos, O Menino de Asas, aquela coletânea toda. E interessante, a gente pegava os livros emprestados, né? A gente não tinha condição para ficar comprando livro. Quando comprava, era livro de segunda mão. Mas eles sempre foram assim, um amigo muito grande. E a alegria nossa, professor Pereira, João e os ouvintes que estão aqui, né, as pessoas que são amantes da leitura, era quando os nossos pais, né, eu morava na casa de parentes, né, de avós, quando eles nos deixavam ler, era um presente. Né? Então, assim, aquele tempo que eu vou ter para ler era muito precioso. Né? Então, foi esse o contato, eu me lembro como se fosse hoje tão importante que foi para mim, né? Tanto que o livro contribuiu para despertar a minha imaginação, sabe, me colocar em contato com outros mundos, né? Que só a leitura nos proporciona. Mas é muito gostoso rememorar. E você, João? Como o livro chegou na sua vida? Você já é da era pós-mimeógrafo, né? Não, eu estudei com mimeógrafo ainda. Fiz prova mimeógrafo no... Gente, quantas provas que eu fiz no ensino fundamental. A prova veio com cheiro de álcool, né? Pois né? Como é que o livro chegou? Era 1 hora para fazer a prova, né? 30 minutos para ficar cheirando a prova. Então, o livro. O livro, para mim, ele chegou dentro de casa mesmo, né? Os meus pais, apesar de serem bastante humildes, assim, né? A formação escolar dos meus pais, a minha foi muito mais longe que a deles, né? Por assim dizer. Mas a minha mãe, especialmente, né? E o meu pai, eles sempre incentivaram a leitura. Então, eu lembro de quando eu era criança, aquelas coleções de livros infantis. Tinha um que minha mãe pegou com uma tia minha e eu não sei de onde que veio, né? Essa coleção, que eu acho que era o Serelepes, que era livro infantil mesmo, aquele da página dura, né? Os bichinhos. E minha mãe lia para mim, né? A princípio, enquanto eu estava sendo alfabetizado, né? Então eu estudava no jardim de infância e à noite minha mãe lia o livro para mim. Enquanto ela lia, ela me incentivava a ir lendo sozinho. Até que eu fui ler sozinho. E aí ela me largou, né? Falou, voa, né? Agora. E aí eu comecei a ler desde então. E aí do jardim de infância fui pro ensino fundamental. Eu fiz ensino fundamental na escola Elza Rony, né? Ali no Lagoa do Meio. Uma escola tradicional de Linhares. E enfurnado na biblioteca, né? Assim, no jardim de infância não tinha biblioteca na escolinha, né? Acho que não era comum, né, ter. Mas no ensino fundamental já tinha. Então, assim que eu descobri o caminho para a biblioteca, eu acho que eu nunca mais esqueci, né? Tinha a divisão dos livros do ensino fundamental e do ensino e do Fundamental 1 e do Fundamental 2, né? Eu acho que até eu terminar o Fundamental 1, eu li todos os livros do Fundamental 1, comecei a ler os livros do Fundamental 2 antes da hora, né?
porque já tinha acabado, né, não queria ir relendo. E desde então eu não parei de ler mais, né? E como é que é a sua experiência de desgarrar da história? Terminou o livro, como é que fica funcionando isso na cabeça? Fica na mente, né? Ah. Fica na mente. Acho que é um processo que permanece na gente. Acho que é assim, não dá para, né? Então você tem que fazer aos poucos esse processo de desapego, né? Que você não é o personagem, parece que quando você está lendo, você entra de corpo e alma naquele mundo, né? Você mergulha, parece que é você mesmo. Mas com o tempo você vai se libertando daquilo, né? Ô, João, na verdade os personagens não são produzidos do nada, né, João? Né, Eu estou falando na leitura ficcional, romances e tal. O personagem não sai do nada, né? Isso. O autor, assim, que eu mais li até hoje e que eu leio constantemente é o Graciliano Ramos, né? Desde a faculdade, né? Que foi quando eu o li pela primeira vez. Eu acho que eu nunca mais fiquei muito tempo sem ler algum livro dele. Já li, reli várias vezes. Na última entrevista que se tem publicada dele, ele diz que ele escreve a partir dele mesmo. Então, ele não consegue escrever a partir... como se fosse com a cabeça de outras pessoas. Então, se um personagem dele age dessa ou daquela forma, é porque ele mesmo, em determinada situação, agiria dessa ou daquela forma, né? Então, os personagens, eles são, a princípio, o reflexo, né, do que os próprios escritores são ou imaginam que sejam, de certa forma. E a literatura de ficção, né, assim como acho que qualquer obra de ficção, ela, de certa forma, é um espelho da sociedade na qual ela está inserida, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma sociedade muito corrupta, em que normalmente os políticos são corruptos, é natural que nos livros dessa sociedade você tenha políticos corruptos também. Seja reproduzido na ficção. Exatamente, né? O curioso, né, é que o poder de reflexão desse espelho que a ficção ela cria, né, ele não é um poder meramente ilustrativo, né? A literatura de ficção, e especialmente a literatura de ficção, ela não enxerga uma determinada situação e depois reproduz em suas páginas apenas. Ela faz isso, mas ela também influencia, né? A partir daquilo que estão nos livros, a sociedade começa a ser pautada, né? O livro, como uma forma perene, né, de transmissão de conhecimento, né? Uma coisa que se alonga, né? Ele tem esse poder de ir pautando o imaginário das pessoas, como as pessoas pensam, como as pessoas agem, como as pessoas falam. Ô Penha, pegando o gancho aqui do professor João, o Paulo Freire, que dispensa comentários, né? É um dos pensadores mais respeitados do mundo hoje, no quesito educação e formação de uma sociedade. O Paulo Freire fala que a leitura de mundo precede a leitura dos livros. A experiência do seu aluno na escola, a vida dele, o que ele traz antes de chegar na escola, interfere na leitura do livro? A maneira como ele interpreta a história? Sim, pegando aqui o gancho do João. Paulo Freire traz esse ensinamento, né, para nós, que eu acho que é extremamente importante, né? Ele fala, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Isso. E isso é muito importante, a gente percebe isso, né, João, no dia a dia, porque realmente a gente é um todo, né? A gente, quando você vai para ler um livro, você já tem uma história, né? A gente é um ser humano e a leitura do mundo tá relacionada a isso, né? Qual é o pensamento que eu tenho daquilo que me rodeia, né? Daquilo que eu percebo à minha volta, né? Daquilo que eu vejo e a forma como eu vejo aquilo e interpreto. Né? É a leitura do meu mundo. Então, isso, com certeza, quando você vai para a leitura da palavra, né, isso que Freire sustenta, né, isso vem carregado para nós. E o papel da escola, nesse momento, é entender esse procedimento. Né, que isso é importante. Né, não dá para dissociar. A leitura plena mesmo é aquela que se concretiza na leitura da palavra, mas que ela é precedida pela leitura do mundo. É isso? Mas o livro tem também o poder de exercer novas influências, né, João? Tem, mas a questão da leitura de mundo que precede a leitura da palavra, como a gente tem falado, ela tem uma implicação até mesmo cognitiva, né? Por exemplo, se um aluno de um determinado contexto, ele adentra em um livro que é de um contexto totalmente diferente, né? Vamos pôr, por exemplo, em termos simples, né, de vocabulário, né? Um aluno da nossa escola, com a realidade, né,
que a gente conhece social lá, ele pega um livro que foi escrito no século XVIII, no século XVII, com o português daquela época, ele obviamente vai ter ali uma barreira para transpor. Né? A função do professor, a função da escola é justamente auxiliar a transpor essa barreira, criar essa ponte, né? Que ela não é natural, né? Ela não é óbvia. Né? A leitura, né? Ela é um exercício contra-intuitivo. Né? Porque ela é um exercício que exige um foco, exige um esforço, exige uma disciplina, né? Em certos pontos exige pesquisa, né? Tem certos livros que a gente não tem condições de entender sem que a gente estude o livro de fato, né? Eu sempre falo isso, eu trabalho com educação, com língua, né? Se eu pegar um livro de física para ler, eu com certeza eu vou entender as palavras que estão escritas ali, né? Porque elas estão no meu idioma, mas a leitura de fato, a compreensão daquilo, o significado daquilo, eu vou precisar estudar para saber. Então a função da escola ali é justamente criar essa ponte, né, para que os alunos cheguem no núcleo do texto. Nós vamos, na verdade, falar dessa questão de como a leitura acontece no ambiente da escola, na segunda parte desse encontro, mas eu vou adiantar uma pergunta para a Penha, e aí vale para você também. O aluno, que ele tem um histórico de leitura, de livros, de literatura, isso facilita a vida dele, por exemplo, quando vai interpretar uma questão de prova de matemática? Facilita, Penha? Já posso responder? Vai Pode, ficar para o próximo bloco? Pode falar, Penha. É essencial, né? Com certeza. Acho que a leitura ela tem esse poder, né? Desenvolve em nós, né, nos alunos, a capacidade de compreensão. Então, uma vez adquirido isso, essa capacidade de interpretação, e esse universo não está restrito à língua portuguesa, né? Ele precisa de interpretar, né, de compreender em todos os outros aspectos da ciência, né? Então, se ele tem essa capacidade bem desenvolvida, né, se ele consegue ler, compreender, né, ele melhora o vocabulário dele, ele consegue escrever melhor, e isso ajuda em todas as demais disciplinas, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é Ler e Escrever, Compromisso de Todas as Áreas na escola. E na escola, de vez em quando, eu falo isso, né, João? Porque, assim, isso não é restrito a uma disciplina, né? Isso é compromisso da escola. Porque é essa visão que a gente tem que ter. Todos os profissionais, desde a gestão da escola, né, e todos os outros professores, a equipe engajada nesse propósito. Porque a gente sabe, a gente tem convicção que uma vez adquirido isso por parte do aluno, vai contribuir com ele, não só na disciplina de língua portuguesa, mas em todas as outras disciplinas que requerem esse pré-requisito, como também para a vida dele, né? E vale até dizer, para a ascensão dele enquanto profissional lá na frente. Eu acho que a leitura, ela te enriquece culturalmente, te engrandece como pessoa, te ajuda em vários setores, como a parte de gramática, te deixa mais informado sobre diversos assuntos. Eu acho que a leitura ela é o acesso principal ao conhecimento, né, a partir do qual a gente pode enriquecer a forma de pensar, o vocabulário, então acho que é bem importante para todo mundo. É a possibilidade que você tem de se comunicar através daquela história com os personagens que ali transmitem para aquele tempo, né? Para mim, eu sempre levo comigo aquela frase: quem tem informação domina a situação, né? Então eu acho que a leitura, ela abrange um leque muito grande de informação, e eu acho que quanto mais a gente lê, mais informação a gente carrega com a gente. Eu conheço uma pessoa assim que para mim ela é uma pessoa muito extraordinária e ela nunca foi à escola, mas ela sempre leu muitos livros. Desde a tenra idade, formar caráter, formar personalidade, abrir uma janela diferente da que ele vê para o mundo, né? É uma forma de você ver o mundo através do olhar do outro, da narrativa do outro, da experiência do outro. Enfim, é uma troca, é se abrir um pouco para o mundo que existe. João, da sua experiência como leitor, qual é o principal benefício que você percebe na leitura, da sua experiência? Eu acredito que
É claro, tem o ponto de vista mais técnico, como a Penha falou, né? O acúmulo de vocabulário e também a própria questão de você conseguir ler frases, parágrafos, textos complexos e conseguir interpretá-los, né, com mais facilidade, por uma questão de prática mesmo, né? Eu gosto muito de pensar na educação como uma espécie de metáfora com o esporte, porque a gente perde isso de perspectiva. A leitura, né, ela é uma atividade em que, à medida que você faz com mais frequência, né, o seu cérebro, os seus olhos, sua capacidade de compreensão fica mais treinada. Então, o que isso significa dizer? Significa que você vai conseguir ler, por exemplo, mais rapidamente, textos maiores, com mais foco, com mais atenção, e extrair mais significado, né? Não adianta uma pessoa, né, que nunca correu na vida, né, treinar uma semana e tentar correr uma maratona, né? Não é assim que funciona, né? Existe um processo e tal. E a leitura, ela auxilia muito com esse processo, no sentido de qualquer coisa que se tente aprender, né? Aprender é sempre uma atitude que envolve um processo, existe um método. Você tem um objetivo final a ser alcançado, você tem um caminho para percorrer até alcançar esse objetivo. Você comete erros na caminhada, precisa constantemente fazer reavaliações, retornar de algum ponto e daí em diante continuar. E a leitura ela auxilia nisso, porque a disciplina que você tem que criar para chegar ao fim de um livro, né, ela pode ser transposta para outras atividades, né, pedagógicas que a pessoa vai fazer. Para a pessoa que não tem ainda, né, Penha, o hábito da leitura, e nós podemos até dizer o treino, né, que é o exercício diário de fazer, a pessoa, o aluno, o estudante, né, deve começar com uma leitura mais acessível, um livro mais fino, com a quantidade menor de páginas. Com né? certeza. Né, a gente tem que entender que cada pessoa é um ser humano e tem uma individualidade, né? Tem uma singularidade, né, Penha? Então, assim, eu acho que é papel da escola respeitar isso. Então, assim, começar por aquilo que o aluno gosta também, né? Desenvolver essa questão a partir dele, né, também, né? Então, se ele gosta de um gênero literário, o professor tem esse papel, né, de navegar nesse universo da subjetividade, né, do estudante e tentar fazer com que a leitura seja algo que ele consiga ver na leitura o prazer que o professor vê. O livro, ele é um instrumento que bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então, isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então, eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. Então, é um papel da escola que não é fácil, né? Mas precisa ser intensificado cada vez mais. Né? Formar bons leitores para ter pessoas mais conscientes, mais críticas, com capacidade de sugerir, né? Com qualidade, com capacidade de opinar. Né? Acho que essas pessoas, capacidade de escrever, porque a gente... De desenvolver uma ideia. Eu sempre falo com os professores, para desenvolver um pensamento, uma lógica, a leitura contribui nisso. E a gente fala assim, às vezes, porque escreve errado porque lê pouco. Né? Porque quem lê bastante, naturalmente, treina também a escrita, né? E ajuda nisso. Então, assim, a escola tem um papel fundamental, que é despertar essa eu não digo nem o gosto, não, essa necessidade. Todo ser humano tem que se sentir instigado a ler. Tem que entender que a leitura é importante para a vida dele, né? Para ele conseguir realmente se posicionar de uma forma, né, interessante, de uma forma coesa, né, de uma forma racional, né, para o mundo, para a sociedade, transformar. Porque o grande poder da leitura claro, registrar aquilo que está acontecendo, mas com essa intenção também de comunicar para transformar. É a partir daquilo que a gente vê hoje, que eu sei o que aconteceu no passado, aí eu desenvolvo meu senso crítico, né, como leitor, porque eu não posso ler uma única coisa, eu tenho que ler várias. Está aí a capacidade, a importância de ler várias coisas a respeito do mesmo tema, para você depois criar um futuro melhor, né, transformar a realidade. Olha, pessoal, nós estamos encerrando esse primeiro bloco
do Roda de Conversa, o tema do nosso projeto Literatura no Bairro, né, nesse primeiro momento, né, é o primeiro de 4 encontros, com a professora Penha Juriato, com o professor João Fiorotti. E no início do segundo bloco a gente vai conversar um pouco sobre alguns dados da realidade brasileira, no que diz respeito às deficiências que nós registramos, infelizmente, todos os dias no Brasil, relacionadas a baixos índices de leitura. E aí a gente vai, a partir dessas informações, conversar sobre o que a escola pode fazer para ajudar esse país a combater esses índices tão negativos. Toda a escola, quando eu digo a escola inteira está voltada para esse projeto de leitura. É muito importante, é muito. Nós não temos ideia de como num mundo tão caótico, num mundo supervalorizado de fake news, de mentiras, de descompromisso com as coisas, como é importante ensinar as crianças. A literatura põe à disposição das crianças e dos jovens, a literatura põe mundos e mundos, e que ela vai aprendendo a respeitar o diferente, ela vai aprendendo a fazer a sua parte para contribuir um pouco para que esse mundo seja cada vez melhor. Eu digo isso porque eu penso realmente isso. Olha, pessoal, estamos de volta para a segunda parte do nosso projeto Literatura no Bairro. Hoje com o tema Roda de Conversa, é o tema geral dessa ação, e hoje com o tema a importância da leitura, e nós estamos aqui com Penha Juriato e o professor João Fiorotti. Ô Penha e João, eu vou colocar alguns dados recentes que a gente tem acompanhado. Nós temos no Brasil, infelizmente, em torno de 13% da população brasileira ainda é analfabeta. Esse é um dado real, esse dado já tem um tempo que ele permanece. Assim, bem didático, né? Analfabeta é a pessoa que pega um texto e não consegue ler, né? Porque ela não foi alfabetizada. E um outro dado preocupante é que um percentual significativo, em torno de 35% a 40%, aí nós já vamos subir para um outro patamar, em torno de 15% da população brasileira que tem idade para ter um curso superior, ou já tem um curso superior, ou está fazendo um curso superior. Isso nós podemos entender que ter um curso superior no Brasil ainda é um privilégio, né? Ter feito um curso na faculdade. E nós temos, esse é um menor percentual da América Latina, de pessoas que estão fazendo curso superior, que já concluíram o curso superior. Então, mais um aspecto, falando de curso superior, tem um percentual significativo dos chamados analfabetos funcionais, que são pessoas que são escolarizadas, que por um motivo qualquer, ao parar de estudar, não tiveram mais contato com o universo da leitura dos livros. E em torno de 40% de todas as pessoas que têm o curso superior no Brasil, a gente está falando de um nível já mais alto, são consideradas analfabetos funcionais. O que são analfabetos funcionais? Pessoas que, mesmo sendo escolarizadas, têm dificuldade de pegar um texto que está numa página 4 e entender o que está escrito ali. Como é que fica esse cenário para vocês, diante da realidade de vocês na escola, que vocês estão preparando alunos para a universidade? Não é isso? Como é que fica para você, Penha, e depois João, por favor? Nós temos aí um desafio muito grande, né? Você traz várias questões. A primeira, com relação ao alto índice de pessoas analfabetas no Brasil, né? Então a gente observa, vou falar da nossa região aqui, Linhares mesmo, tem um índice altíssimo, inclusive superior ao índice do Espírito Santo. A média do Estado. Tá, a média do Estado. Então isso sempre muito nos preocupou. E é necessário, sim, enquanto escola, enquanto políticas públicas, né, que venham ao encontro desse problema, dessa situação, porque a gente sabe que são pessoas, inclusive, que até talvez gostariam de estudar. E uma experiência bacana, que eu sempre me lembro, são as aulas, né, as classes de adultos, né, de alfabetização de adultos, e que funcionam muito bem. Então, eu acho que a escola ela tem esse papel, abrir, né, novas possibilidades para essas pessoas. É o chamado EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, que é a EJA. Nós temos o CEJA também em Linhares, que está aberto, né, o dia e a noite, tá, todos os dias da semana, no horário que a pessoa
tiver disponibilidade, pode procurar a escola. Então, eu acho que são iniciativas extremamente importantes e que vale a pena para a gente reduzir, né, esse percentual que muito nos assusta, inclusive, né? E o bacana que eu tenho na memória de uma pessoa que fazendo a EJA, chegou para mim, a gente estava avaliando, porque estava com poucos alunos na sala, a gente estava fazendo uma análise, né, do número de alunos e tal. A gente falou, não vamos fechar não, que eu estou terminando de aprender, que eu estou lendo a Bíblia já, né? Era o sonho da pessoa, era ler a Bíblia. E aqui trouxe uma realização muito grande para a pessoa. Então, a gente vê que as políticas públicas, né, funcionam, precisam funcionar e serem intensificadas, né? A parte da escola eu vou deixar para você, João. Eu acredito que a função da escola é justamente alcançar, né, as pessoas que estão aí com esse problema, porque a não alfabetização das pessoas é um problema muito grande de diversas formas. Eu vejo que a princípio, né, a gente tem um problema mesmo do indivíduo, né, de uma construção de identidade mesmo da pessoa. É claro que a pessoa, para ela ter uma personalidade, né, para ela, enfim, né, ser uma pessoa completa, ela não precisa necessariamente aprender a ler. Mas tem uma série de coisas que se encontram nos livros, que se encontram no conhecimento que a gente sabe que é ali inerente à área da língua, né, da linguagem, que a pessoa não tem acesso, assim, e ela não tem acesso nenhum, assim. Então a pessoa ela está literalmente ali privada, né, de acessar uma série de conhecimentos por causa disso. Num segundo momento, assim, o preocupante do analfabetismo, e aí para mim já entra também a questão do analfabetismo funcional, é que eu até brinco, né, constantemente com meus alunos, assim, que a expressão hábito de leitura, ela me irrita um pouco, porque é como se a pessoa tem hábito de respirar, assim, tem o hábito de comer. A gente vive num mundo que é extremamente midiático, né? Um mundo no qual a leitura ela se fez muito importante. Então, uma pessoa que não tem a capacidade de ler no mundo de hoje, ela está eliminada de uma série de contextos de comunicação, né, social, né, profissional, assim, que é muito triste, assim. A gente percebe um subdesenvolvimento da sociedade por causa disso. E no caso do analfabetismo funcional, um pouco pior até do que o não alfabetismo, é que a pessoa ela entende errado as coisas. Então existe uma compreensão ruim da realidade. E aí a gente pensa no mundo de hoje, de pós-verdade, de fake news, dessa manipulação massiva, assim, da informação e de como, no geral, né, trabalha-se muito com o conceito de desinformação, né, as pessoas são desinformadas, um analfabeto funcional, ele está nesse contexto não só perdido, no sentido de não estar entendendo o que está acontecendo de fato, como ele também vai ajudar a perpetuar essa desinformação, né? Que ele vai compartilhar essas coisas como se elas fossem verdades, né? Enfim, a gente cria uma cascata de problemas assim, né, que geram um mal-estar social muito grande, né? Eu vejo como fundamental essa abordagem, principalmente porque aqui é o espaço em que os alunos precisam manter um contato maior com a cultura, com o conhecimento científico, e a leitura é o único caminho para que isso possa se tornar efetivo. E por fim, obviamente, né, tudo isso, né, vai ter uma consequência final na colocação dessa pessoa na sociedade, né, uma pessoa que vai estar quase sempre, né, legada aos empregos que não são tão bem remunerados, o poder de compra diminui consideravelmente e aí a qualidade de vida da pessoa é ruim, né? Já que nós tocamos a questão de mercado de trabalho, vou passar um dado aí para a gente conversar sobre a questão, né, do papel do professor e da escola no estímulo à leitura, para a gente finalizar essa segunda parte, tudo bem? Um outro dado que é importante colocar, foi publicado até há mais ou menos um ano nos jornais, a imprensa publicou, que em torno de 75% a 80% de todas as pessoas que têm o ensino médio completo
João, a importância do professor em qualquer área do conhecimento ser leitor, João. Pois é essencial, assim, né? Eu venho percebendo, assim, né? Eu tô com uma aluna particular nessa semana e eu tenho dito para ela o seguinte, assim, ela me procurou justamente para ela dar uma aprofundada em alguns tópicos de língua portuguesa para ela se sentir preparada para dar aula nesses tópicos. Eu tenho falado com ela que, assim, às vezes é muito conteúdo, a gente que é professor, a gente tem que pegar muita coisa e ter na cabeça também, mas isso dá trabalho, né? Isso consome nosso tempo, mas isso faz parte. Faz parte. Para o aluno assistir uma aula, né? Para o aluno aprender uma vez, assim, o professor tem que estudar 10. Né? Não existe essa história de professor que não estuda, professor que não lê, assim, isso não faz o menor sentido. Assim, a nossa função é essa. Se a gente parar para pensar, por exemplo, que o professor ele na sociedade ele é o profissional que está diretamente ligado com a produção e com a transmissão, com a comunicação de conhecimento, não existe conhecimento que não perpasse pela esfera escrita. E isso é uma tradição, assim, desde quando as universidades foram inventadas, né? O conhecimento que eu produzo, se eu não registro ele de uma forma em que ele vá ficar pelos séculos, assim, ele se perde. Então, a gente chega, né, a ter, por exemplo, na minha área de língua portuguesa, os conhecimentos da língua portuguesa, da gramática, da literatura, porque as pessoas escreveram, assim, né? Os conhecimentos da área da matemática, eles estão aí porque os filósofos pensaram, colocaram isso no papel, os matemáticos modernos foram escrevendo, produzindo tese, né, resolvendo os teoremas, e isso foi perpetuando ao longo da história. Então, o professor, né, que por negligência, né, ou diligentemente, ele decide se colocar do lado de fora dessa sala, né, onde estão esse conhecimento, né, ele compromete por completo a influência que ele vai ter ali nos alunos dele, né, no público. Para mim, a leitura foi fundamental em muitos aspectos da minha vida. Para me fazer uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tem condição de escrever um bom texto sem ter tido uma formação específica em língua portuguesa. Então, para a minha vivência profissional, a leitura é tudo. Especialmente porque eu tenho que ser a promotora de ideias de leitura na escola. Na minha função de pedagoga, é um desafio. Eu tenho que ajudar a promover vivências leitoras e sem ler como que eu iria propor esta atividade. Para finalizar a primeira parte, Penha, eu vou passar a bola para você. Eu me coloco como professor e como pai. Sim. E como padrasto que Sim. sou. Eu não me sinto confortável de saber que um filho meu, que uma filha minha, que minha enteada, que meu enteado, estuda numa escola que os professores não têm o hábito da leitura. Exatamente. No seu caso, Penha, apesar do projeto da escola, que muitas vezes vem pronto para a comunidade, o que faz a diferença o esforço individual, a iniciativa de alguém dentro da escola de desenvolver ações de incentivo à leitura? Para a gente finalizar. Primeiro, não dá para ser hipócrita. Né? O professor, ele só consegue realmente, efetivamente, desenvolver um trabalho, né, de incentivo à leitura, sobre a importância da leitura, que é o tema dessa roda de conversa aqui, se realmente ele estiver convencido disso, de verdade. Não é com discurso. Não é com discurso. E aqui está João, por isso que, né, ele está presente aqui hoje conosco, que ele é um exemplo disso. Né? Ele é só um exemplo. Como nós temos outros profissionais dentro da escola revestidos dessa necessidade. Então, é isso. Eu acho que isso é extremamente importante. Não dá para fugir. Não dá para dizer eu não tenho tempo. O tempo, quem faz somos nós. Desculpa de quem não tem tempo, aquela velha frase, né? Diz que não tem tempo por falta de método. Eu acredito muito nisso. Né? Fala que não tem tempo e tal. Então, o professor, ele tem que ter essa consciência de que ele só vai conseguir desenvolver aquilo que ele está convencido.
né, que ele realmente faz. Então, ele precisa ser um leitor. E a diferença está no trabalho de cada um. Lá na escola, eu posso citar a minha, estou lá todo dia com a equipe aqui, a gente vê. O professor não está ali de bobeira, né? Ele está ali no tempinho dele, que às vezes ele está lendo, ele está com um livro, ele está, sabe, falando uma informação importante para o grupo, né, João? Eu acho que isso faz a equipe crescer, sabe? E não tem coisa negativa de falar assim, eu não estou recebendo para isso, ou uma coisa que vai demandar um trabalho maior. A gente não ouve isso, não pode ouvir, porque nós somos formadores de opinião. Né? E o professor tem que todo dia olhar para o espelho e se ver um formador de opinião. Para formar opinião, ele precisa, né, ter essa certeza dos valores que ele quer transmitir, a partir da prática, e não de uma teoria falsa. Atitude, né, Penha? É uma questão de atitude. É assim que nós encerramos a segunda parte dessa roda de conversa, o tema desse primeiro encontro, dessa ação do nosso projeto Literatura no Bairro, a importância da leitura. Daqui a pouco a gente volta. Uma das coisas mais gostosas na área de educação escolar, especialmente para homens e mulheres que lidam com a formação de crianças no ponto de partida, na trilha inicial, é exatamente a formação continuada. Jamais a gente pode esquecer que não é um bom ensinante quem não for um bom aprendente. Por isso, um professor, uma professora sabe, acima de qualquer coisa, da importância de nós nos formarmos. Eu até brinco que nós somos profissionais amadores. Claro que amadores no sentido duplo que a palavra coloca. Amador porque é aquele que ama aquilo que faz, mas amador também porque sabe que não está pronto ou pronta naquilo que tem de fazer. Nenhum e nenhuma de nós é perfeito. A ideia de perfeito é feito por completo, feito por inteiro, concluído. Nós em educação lidamos com vida, vida é processo, processo é mudança. Por exemplo, tem professora que começou a dar aula aos 16 anos de idade e os alunos tinham 5. Ela fez 20 anos de idade, eles tinham 5. Ela fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Fez 40 anos de idade, eles tinham 5. Cada um e cada uma de nós toma contato no dia a dia com o que há de mais novo na vida. Por isso, a formação continuada, ela é a nossa renovação. Quem em educação escolar não for capaz de continuar se formando, não pegar as trilhas da formação, não conseguirá, né, de modo algum, estar atualizado, ser de fato alguém que tenha competência e, acima de tudo, relevância no que fazemos. Por isso, nenhum professor ou professora se envergonha de estar em processo de formação. Só uma pessoa tola, que é o que nós não queremos ser, supõe que já está pronto, que já está concluído, que já está terminado. Pessoal, estamos de volta à nossa roda de conversa. O tema de hoje é a importância da leitura. E nós temos aqui a Penha Juriato e o professor João Fiorotti. E eu queria, Penha, que você falasse, nesse momento de pandemia, né, que se discute muito a questão de como é que o conhecimento está chegando, como é que a escola está chegando no aluno, já que professores e alunos estão em casa. A gente sabe, né, Penha, pela experiência na área de educação, que o aluno está presente na sala de aula é muito importante para o aprendizado, porque tem a questão da troca de informação com o professor, com colegas, a sociabilização, que influencia muito. Como é que está sendo essa experiência, Penha, do trabalho à distância? Professor Pereira, sim, isso pegou a todos, né, o mundo inteiro de surpresa, e a escola, a gente sempre fala que nós tivemos que nos reinventar, e evoluir em quesitos que talvez nós demoraríamos muito mais tempo, que é a questão da tecnologia. Né? Então, assim, não está sendo fácil para nós. Nós iniciamos, né, na rede estadual com um programa escolar e com todo um trabalho, né, voltado com aulas, inclusive, né, canal aberto da TV Sim, para os alunos assistirem às aulas, para terem também condição de continuar aprendendo de alguma forma, mesmo em casa, né? A escola estava fechada só fisicamente, mas a gente continuou mantendo vínculo com os estudantes. E hoje nós estamos trabalhando no sentido de trazer o aluno para nós, né? Que ele não desista da escola. A gente está fazendo busca ativa aos alunos, né? A equipe da escola incansavelmente entra em contato com as famílias, incentivando, sabe? Às vezes uma ligação faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Então ele recebe a ligação de um professor, de um coordenador, né? Da direção da escola, e a gente tem observado que muitos estão continuando nesse processo de aprendizagem, né? Olá, eu sou a professora Joana Lúcia e hoje eu vim dar um recado bem especial para os estudantes. Diante da pandemia, é de suma importância que vocês, estudantes, continuem os estudos. Para aqueles que estão estudando de forma remota,
Olhem o horário das disciplinas que vocês tinham quando estudando na forma presencial e destine para elas de 30 a 40 minutos por dia. Isso equivale de 2 a 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Destine também no seu planejamento horas de descanso. Afinal, o cérebro precisa de tempo para assimilar tudo o que foi apreendido. Todavia, cuidado com as horas de descanso, pois você pode desanimar também dos estudos. Porém, elas são importantes. Destine também 8 horas de sono. O sono é fundamental para que o cérebro possa armazenar tudo o que foi aprendido durante o dia. Não se esqueça, é fundamental se organizar nesse período de pandemia. Converse com seus familiares, peça a colaboração deles no silêncio, em destinar a internet, do Wi-Fi de casa para você estudar nesse momento, de forma que você consiga ter internet e sossego para estudar. Temos uma expectativa para um retorno, mas a gente não tem nada ainda certo que isso vai acontecer, né? O secretário tem colocado uma possibilidade de retorno, talvez em outubro. A escola está se preparando com todos os materiais necessários de higiene, questão de segurança sanitária. Tudo. A gente tem recebido recurso, através do governo do estado, para comprar, o material necessário para o retorno. Mas até o momento nós não temos ainda uma data e nem se isso vai acontecer esse ano. Tá? Mas não está sendo fácil para nós, mas a gente está, assim, de alguma forma, encaminhando as atividades aos alunos. Quem não tem internet, a gente tem o aplicativo escolar e também entregamos o material via própria escola mesmo, via impressa, na própria escola. E aí, Penha, você está desenvolvendo na sua escola um projeto lá de estimular os alunos a escreverem sobre essa experiência, para a produção de um livro. Isso. Eu vou fazer uma pergunta para o professor João para a gente depois falar desse projeto seu de forma breve, até porque a gente vai divulgar isso 1000 vezes aqui, né? Legal. O nosso programa Sim para a Literatura, na TV Sim, que é um projeto muito bacana. Ô, João, como é que está a vida do professor trabalhando à distância? Tá angustiante. Não é fácil não, né, João? Tá difícil, né? Eu imagino. Eu falo direto, né, que com a minha esposa, principalmente, né, que nesse contexto de pandemia a gente acaba convivendo muito, né? Estamos dentro de casa, eu falo com ela que eu estou em crise de abstinência, assim, de sala de aula, né? Pensando em colocar os bonequinhos do meu filho, no chão, assim, para eu ficar dando aula para eles, assim, porque é muito difícil, né? E é claro... E o contato com o aluno no dia a dia é muito importante para o professor, né, João? Ele é essencial, especialmente no contexto que a gente tem da maioria das escolas públicas, em que o nível de acesso dos alunos à tecnologia de comunicação é baixo. Mesmo quando o acesso existe, eles não são... muito se engana, né? A pessoa que fala assim, mas esse aluno fica no celular o dia inteiro, para ele estudar no celular vai ser fácil. Muito se engana quem pensa isso. Mostra o contrário. É muito complicado, né, os recursos serem usados. Nós, professores, também, né, estamos aprendendo a usar um monte de recursos que a gente não vinha usando até então, né? Então, assim, tem sido um tempo muito angustiante, mas também de muito aprendizado, né? E esse contato com o aluno, como é que vocês estão operacionalizando esse contato? A gente entra em contato com eles principalmente através do aplicativo de mensagens, né, do WhatsApp, né? A gente tem grupos, a gente conversa com os alunos, né? Alguns alunos, né, que são mais aproximados, né, ou às vezes são mais desinibidos, eles vêm falar com a gente diretamente, né? E basicamente é isso, porque o contato físico mesmo, né, ele não está existindo nesse período de pandemia. Aquela parte da socialização. Exatamente. Isso torna, né, já que o nosso tema é leitura, né, isso torna a eficiência da leitura dos alunos de total importância no processo de aprendizado neles, porque imagina, por exemplo, um aluno que vai pegar uma apostila na escola, ele não tem acesso à internet, né? Então ele vai pegar uma apostila na escola, ele vai precisar ler e entender aquela apostila sozinho, né, para realizar as atividades. Então ele nunca esteve tão dependente de ser autônomo na leitura dele. O aluno que tem o hábito da leitura, normalmente ele já está acostumado com um certo momento de abstração, né, Penha?
e parar aquele momento para ler o livro e tal. Facilita a vida do aluno que está estudando à distância, não facilita? Absolutamente. Não é? Absolutamente. Porque uma coisa que eu sempre falo com meus alunos é o poder da leitura de ensinar as pessoas a ficarem sozinhos, né? Você é autônomo da autonomia, ali. Exatamente. Você tem ali o diálogo, isso é importante para a leitura, mas para você ler um livro, você tem que ter aquele momento, você e o livro, concentração. E para estudar isso é essencial, né? Então o aluno vai estudar uma matéria complexa em química, por exemplo, ele tem que sentar com aquela apostila, né, ir de cima a baixo, entender parar para pensar, fazer né, as anotações. Entender. Quem tem, né, essa prática da leitura, né, para quem já é esse atleta da leitura, né, fazer esse exercício agora voltado para o dia a dia da escola é muito mais simples do que as pessoas que, né, não tinham, né, esse hábito, essa capacidade ainda desenvolvida. Ô Penha, nós falamos agora para a gente finalizar esse encontro, né, eu já quero adiantar os agradecimentos pela paciência de vocês terem vindo aqui participar com a gente. A gente fala muito da questão da atitude, da iniciativa, né? Pegar para fazer, o espírito realizador, que é fundamental. Aí você está desenvolvendo um projeto com seus alunos. Então, fala de forma breve, Penha, porque a gente vai falar tanto desse projeto daqui para frente, né? Vamos falar, se Deus quiser, né? Nós aqui, a equipe de professores, né? Eu e o João trabalhamos na mesma escola e, assim, houve um engajamento muito forte por parte dos professores, porque primeiro nós debatemos isso na equipe, fizemos uma web reunião, várias, né? Para discutir o assunto. E a gente entendeu que seria importante fazer um registro, porque né, o livro tem esse papel, fazer um registro de tudo isso que está acontecendo. Né? Cada aluno escrever sobre sua experiência. Cada aluno a gente propôs, né, que eles, né, retirassem um tempo da vida deles ali, que são em casa agora, e escrevessem, né, da forma como eles quisessem, ou por meio de uma poesia, história em quadrinhos, gênero que ele quiser. Né, ele está livre para isso, ou em forma de desenho também. A gente o convidou a expor, né, uma realidade dele, a percepção dele em relação à pandemia que a gente está vivenciando. Então, nós estamos nesse processo, os alunos escreveram, isso está aconteceu no mês de julho. Agora, a equipe de professores, inclusive amanhã é o dia já que os professores já vão fazer uma seleção, né? A gente tem um momento marcado para isso, e eles estão nesse processo de análise, né? de reescrita também de alguns textos que precisam ser escritos, e, se Deus quiser, nós vamos conseguir editar o nosso livro. É assim que nós encerramos esse primeiro encontro da ação Roda de Conversa. O tema central desses 4 encontros é a importância da leitura. Nós recebemos aqui no nosso projeto Literatura no Bairro, a professora Penha Juriato, que já participa com a gente de várias das nossas ações, no programa Sim para a Literatura, nas ações do projeto Prazer da Leitura. E hoje o professor João Fiorotti, que é professor de língua portuguesa, que trabalha na mesma escola da professora Penha, e que também deu uma contribuição importante aqui, falando da sua experiência pessoal e da experiência como professor. Eu convido a vocês a compartilhar esse vídeo, né? Vamos multiplicar esse vídeo para o máximo de pessoas que seja possível, para que a gente faça uma tomada de consciência da importância de permitir que o livro faça parte da vida da gente. Eu acho que esse é o princípio essencial dessa roda de conversa. Muito obrigado pela audiência.